pessoal, sejam todos bem-vindos ao Portal Narrativa e hoje eu vou te contar o que o corretor procura na tua redação em primeiro lugar. Então nós vamos analisar a competência 1. Ela pode vir com diversos nomes, tanto na prova de concurso como na prova do Enem. No Enem ela vem como modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então eles vão buscar aspectos relacionados à norma culta, relacionados aí à tua gramática, à tua escrita, tá? Então, sem delongas, a gente vai ver o que o corretor busca em primeiro lugar aí nessa competência. Ele vai avaliar duas questões. Primeiro é a estrutura sintática, a forma como você escreve, como você constrói os teus períodos. Então, a gente vê aqui que eles têm prioridade, obviamente, não é que uma redação com 2 períodos ou 1 não vai tirar uma nota máxima, tá? Mas é uma exceção. Então, o que eles buscam, em primeiro lugar, é a tua construção. Se ela é uma construção simples em relação à estrutura sintática, ou se ela é uma construção mais complexa. Geralmente, as construções mais complexas, elas vêm em 3 períodos. Então, a primeira coisa que o corretor vai observar é se no teu parágrafo você tem 3 períodos. Professor, o que é período? De forma bem simples, são 3 frases com ponto final ou ponto continuativo, tá bom? Então, eles vão buscar esses 3 períodos, eles têm prioridade por oração subordinada, a gente vai ver, porque são orações mais complexas do que as coordenadas. Eu vou tirar um vídeo, um dia para fazer um vídeo explicando a vocês como utilizarem orações subordinadas complexas para você encantar o teu corretor na competência 1. Então, aqui, períodos truncados, eles observam se você tem o que é o truncamento de período. É a não fluidez da leitura do parágrafo, né? Da leitura do teu texto. Então, o que acontece muitas vezes para a tua leitura, para a tua escrita ficar truncada? Primeiro, gente, aí, ponto final em local inadequado. Tá? Às vezes você coloca um ponto final onde não deve. Isso acontece bastante quando você utiliza verbos no gerúndio. Não é que não possa utilizar verbos no gerúndio terminados em NDO, tá? Mas você tem que ter cuidado para não causar truncamento, para não trazer problemas à fluidez da tua leitura. E a justaposição. O que é a justaposição? Junção de alguma coisa que deveria ser separada. Quem faz isso, geralmente? A vírgula. Então, onde deveria haver um ponto final, você coloca uma vírgula e aí acaba truncando o teu período. E aí você perde ponto na competência. Outro problema é o excesso de palavras, a ausência de termos, onde você deve ter um termo que complementa a regência de alguma palavra e você não coloca. Já vou trazer um exemplo para vocês rapidinho, para a gente ver como é esse problema. E aí o segundo aspecto que o corretor busca na redação de vocês, para ver se vocês não têm, são os desvios, problemas relacionados diretamente aí à escrita de vocês. Então nós temos diversos aspectos dentro dos desvios, tá? Acentuação, ortografia, uso de maiúscula e minúscula, sim. Tem gente que mistura maiúscula e minúscula. E aí acontece esse problema geralmente com quem escreve em letra de forma, tá bom? Então tenham cuidado em diferenciarem essa questão de maiúsculas e minúscula na redação de vocês. Uso de hífen, a translineação, gente, é algo tão básico que é a divisão silábica e as pessoas não sabem fazer. Grande parte dos alunos fazem a translineação errada e aí o corretor acaba tirando ponto seu nessa competência. Algo interessante, né, essa aqui, tenham cuidado, eu já falei no vídeo anterior, qualquer coisa que vocês colocam fora do espaço da redação não é contabilizado. Então, se você divide uma palavra, ficou um A para fora, ficou um R para fora, o corretor coloca como palavra incompleta. Nada fora do quadrinho da redação, daquelas linhas lá ao redor, você vai ser avaliado. Então, tome cuidado com essas questões, tá bom? Então, regência, concordância, pontuação, crase. Gente, crase é um problema geral. Tenham cuidado. Não sabe fazer a utilização da crase? Não utiliza. Mas tem um bizu. Você viu uma palavra no feminino, tem um verbo transitivo e indireto, então eu já começo logo a pensar na utilização da crase, tá? Também farei um vídeo, assim como para a vírgula, que é outro problema comum na escrita dos alunos e que é pontuado.
a menos na competência 1, eu farei um vídeo depois para explicar para vocês, tá? Então tá aí as marcas de oralidade, escolhas lexicais imprecisas. Pessoal, não é porque você achou uma palavra linda na internet que você vai colocar na tua redação, não. Tenha cuidado, pesquise o contexto, saiba onde você pode utilizar essa palavra, senão vai trazer um problema para você e aí vão tirar ponto na competência 1, tá bom? No caso do Enem, ele permite, e você ainda pode tirar 200 pontos na competência 1, se você tiver uma falha na estrutura sintática, eu tenho um truncamento de período aqui. Tá, então eles ainda permitem que você tire 200, porque o corretor sabe que é impossível ou quase impossível você fazer um texto que não tenha nenhum problema na construção dessa competência 1, tá? E aí, eles permitem também 2 desvios, perdão, coloquei um desvio, mas foi erro de digitação mesmo. São uma falha na estrutura sintática e 2 desvios na escrita, tá bom? Desde que não sejam desvios recorrentes. Eu tenho 2 problemas de crase, então tenha cuidado com isso. 2 erros, 2 desvios de crase e um truncamento. Então, se você pegar um corretor muito atento, dificilmente você vai ser colocado aí nos 200 pontos da competência e vai acabar caindo para 160, tá bom? Então tenha cuidado com isso aí. E aí eu trouxe um exemplo aqui pra gente, para explicar bem rapidinho para você como a pessoa conseguiu em um parágrafo trazer diversos desvios e falhas na estrutura sintática em relação à competência 1. Esse é um exemplo do Enem de 2019, é um exemplo real de uma redação de um aluno. Então aqui, além disso, as crianças também se tornaram alvas dessa manipulação. Então o aluno já começou aí com um desvio, o corretor já contabiliza um desvio. Por quê? A escrita, tá, gente? Crianças alvos e não alvas. Então ter cuidado com isso aí. Apesar de estar a concordância feita de forma adequada, tá? Houve um desvio aí na norma culta, na escrita. Deixando a infância de lado para usarem aplicativos que é de muitas vezes perigosos e não adequado para menores, né? Tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Vejam que há problemas diversos aí dentro dessa redação. Nós já vimos lá o alvos que está inadequado, é um desvio. Vi aqui o ponto. Gente, vejam que é um truncamento de período. Esse ponto aqui não era para haver aqui, era para ter uma vírgula, ou seja, o truncamento. Onde deve haver uma vírgula tem um ponto e aí causa um problema. Alvos dessa manipulação, vírgula, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. É aquilo que eu disse. Tem verbo no gerúndio na redação de vocês? Tenham cuidado. Em 90% dos casos vai dar problema, tá? Então tenham cuidado sempre. Apareceu gerúndio, vírgula antes, com raríssimas exceções, tá? Que de muitas vezes eu tenho aí o excesso. Dentro desses problemas, na estrutura sintática, eu tenho o excesso de termos, que de muitas vezes. Que muitas vezes seria a forma adequada. Que de muitas vezes perigosas. Pessoal, cuidado. Dentro dos desvios, a questão da concordância. Quando você distancia uma palavra que requer essa concordância, você deve ter muito cuidado. De lado para aplicativos, perigosos e não adequados. Só aí 2 desvios na norma culta, 2 desvios de concordância para menores. Tendo em vista, ele colocou uma vírgula. Então, tendo em vista que não deveria haver essa vírgula, há um segundo truncamento de parágrafo aí também, porque é adequado para menores, vírgula, tendo em vista que na maioria das vezes. Então, tenham cuidado também. Aí onde deveria haver uma vírgula, um ponto, e aí um truncamento de período. O que acontece? O corretor vai tirar a tua pontuação. Tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários. Gente, tem com acento circunflexo é plural. Então, quando você não coloca que tem usuários, você não coloca a concordância. Sendo que, na verdade, para ficar adequado conforme a norma culta, você deveria colocar o verbo haver. Na maioria das vezes, há usuários, tá? Então, tenham cuidado com essa colocação também. Querendo se aproveitar das crianças. Mais uma vez, o excesso prejudicou aí a competência 1.
das crianças. Acontece muito com as preposições, pelas, as, pelos, os, que o pessoal coloca até pelas, pelos, para, pelas, as, muita gente faz a repetição, inclusive, do as, então tenham muito cuidado com isso aí. Eu tenho aí 4, de forma muito breve, 4 desvios, 4 problemas aí, 1, 2, 3, 4, 5 desvios, e tenho 2 truncamentos aí de parágrafo, onde deveria haver vírgula, não há. Tenho aí outros problemas também na construção sintática, que é o excesso de termos. Então, dificilmente o aluno conseguiria passar da pontuação 80, aí de 0 a 200, 80 pontos, porque ele tem uma estrutura deficitária em relação à construção da redação. Tá bom, pessoal? Então, tenham muito cuidado com essas questões. Apareceu o verbo no gerúndio, tenham cuidados para colocarem antes uma vírgula. Existem casos em que você pode iniciar com o verbo, a palavra no gerúndio, existe, mas é bem mais raro, tá? Então, aí, cuidado com essas questões. Outro aspecto aí que eles priorizaram, apesar do parágrafo trazer 3 períodos, há uma construção muito deficitária em relação à competência 1, em relação à competência que trata dessas questões gramaticais. Então, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês a competência 2 e a gente vai analisar outros exemplos e ao final eu vou ensinar vocês como fazer essa construção simples de um projeto de texto para não errar e tirar 1000, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Acompanhem o Portal Narrativa, se inscrevam no nosso canal no YouTube, continuem acompanhando as dicas da professora Marli aqui de redação. Tchau!